teu fogo. Em nome de Jesus, nós queremos provar mais do Senhor. Se revele, Jesus. Se revele da maneira que o Senhor deseja nessa noite. Se revele a nós. Nós queremos te sentir, Jesus. Pode ir no seu lugar aplaudir ao Senhor. Aleluia. Eu gostaria que você recebesse com mais aplausos ainda a vida do missionário Alexandre, que já nos trouxe uma palavra abençoada essa noite e vai estar pregando para nós mais uma vez. Sobe aqui, vai ser uma bênção. Pode subir aí que eu coloco para você. Pode subir com o microfone, eu coloco aqui em você. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do missionário? Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz, amém? Glória a Deus. Noite fria, noite abençoada, noite quente, noite na presença do Senhor. Abra a sua Bíblia se você puder. Quem trouxe ela, levanta comigo. Se trouxe no celular também, levante, que eu quero ver o celular de pé. Cadê o celular de pé? Cadê o celular de pé? Glória a Deus. Gente, é com bastante alegria que eu estou aqui na noite de hoje para poder levar uma palavra de fé ao coração dos santos irmãos em Cristo Jesus. Para nós é motivo de satisfação, de alegria estar aqui. Quero render graças ao Senhor da vida pela vontade de nós estarmos aqui. Uma honra, um privilégio estar aqui com os irmãos para ser o porta-voz da palavra. Amados, eu quero louvar a Deus pela vida do bispo da igreja, pela vida do Vincent Morse, tá certo, né, gente? Eita. Esse nome de Morse é de que origem, profeta? Eita, Jesus do céu. Quero externar votos de gratidão a Deus pela vida da digníssima namorada, noiva do Vincent, ao pastor companheiro que vai estar aqui levar uma palavra de fé a todos os irmãos que estão aqui. Minha gratidão por estarem aqui, a todos que estão empenhados com essa magna obra. Quero louvar a Deus pela vossa vida, ao meu amigo Joshi Cuba, que daqui a pouco estará ministrando um louvor para os irmãos. Eu creio que será bênção na noite de hoje. Você pode dizer um amém? Olha para quem está à tua esquerda, à tua direita, diz assim para ela, você. Diz assim para ela, você. Ainda está fraco, fala você. É a pessoa mais linda que este Brasil tem. Fala como você está linda hoje. Eita, Jesus do céu, esse culto vai estar bom hoje, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, de forma rápida, sucinta, vamos conversar um pouco no verso de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, verso de número 2. Glória a Deus.
Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 2. De forma rápida, culta e objetiva, a gente estará debruçando um pouco a respeito deste texto. Está escrito assim: de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Amém? Glória a Deus. Toma o teu assento, aplaudindo a Jesus. Aplauda mais forte, por favor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Amados em Cristo Jesus, Atos dos Apóstolos, alguns chamam este livro de Atos do Espírito Santo, outros ainda dizem que este livro só teve começo e ainda não tem fim, porque a igreja não termina exatamente nos últimos capítulos deste livro de Atos dos Apóstolos. Mas nós precisamos dar uma esmiuçada neste livro e entender que existem 3 personagens muito importantíssimas dentro de Atos dos Apóstolos. E dentre elas está a primeira personagem, chamada de apóstolo Pedro. Do capítulo 1 até o capítulo de número 12, a narrativa é principalmente a respeito deste homem. Você vai examinar, você vai ler, você vai entender, e você vai encontrar muita coisa a respeito deste homem. Do capítulo de número 13 até o último capítulo, a personagem que se destaca é o apóstolo Paulo. Porém, dentre as 2 personagens, existe uma personagem que deu força ao apóstolo Pedro e também ao apóstolo Paulo. E esta pessoa é chamada de Espírito Santo do Senhor. Todos nós precisamos entender que esse Espírito é que dá força, esse Espírito é que dá alegria, esse Espírito é que dá ânimo, esse Espírito é que dá vontade de viver, esse Espírito é que dá força na gente, é que alavanca o nosso ministério. Sem esse Espírito, de maneira nenhuma você vai. Sem esse Espírito você não canta com alegria, você não louva com bondade ou com satisfação. Sem esse Espírito você não consegue se mover. Um dia, um homem por nome de Moisés disse para Deus o seguinte: Senhor, não me faça subir se a sua presença não for comigo. Moisés está dizendo o quê? Moisés está dizendo: Senhor, sem a sua presença eu não vou. Sem a sua presença nada anda. Sem a sua presença a família fica bagunçada. Sem a sua presença a vigília fica fria, a vigília fica sem ânimo. Sem a sua presença nós não nos alegramos da forma que poderíamos nos alegrar. Mas quando tem presença no meio da igreja, tem fogo ardendo, tem alegria se movendo. Por quê? Porque a igreja, meu pastor, ela não vive por causa do serviço Joshikuba. A igreja vive por causa da presença. A igreja vive por causa da presença. Tira o microfone, a igreja vai continuar a viver. Tira o púlpito, a igreja vai continuar a viver. Porque a igreja, ela não depende do púlpito, não depende do microfone, não depende de outra coisa. Ela depende da presença. Onde tem presença tem alegria. Onde tem presença tem fogo. Onde tem presença tem ânimo. Eu estou ministrando para você. Se a presença chegar, aí vai ter alegria, aí vai ter ânimo, aí vai ter fogo. Cadê você que veio adorar? Cadê você que veio adorar? Onde tem presença
Dança, tem alegria. Um dia Davi disse: tiram-me todas as coisas, mas não retire de mim a tua presença. Davi está dizendo: tirem a posição, mas não tirem a presença, porque posição não traz presença, mas a presença traz a posição. Quem veio adorar? Quem veio adorar? Quem veio adorar? Quem veio adorar? Você veio adorar? Labarabassore kenda labassuria gabaceia. Alabarabassure kende lebassurie kende lebassaia. E quando você olha para esse texto, você encontra duas grandes verdades. A primeira grande verdade é de repente. Repita comigo, de repente. Repita comigo, de repente. Não, repita comigo, de repente. A primeira grande verdade que você encontra nesse texto é de repente. Esta palavra de repente, ela é muito forte. Porque esta palavra, ela denota muita coisa. A palavra de repente significa que é algo que aconteceu sem o consentimento de alguém. É algo que aconteceu sem o consentimento de uma pessoa. O texto vai dizer que de repente veio do céu. De repente veio do céu. Essa é a primeira grande verdade que você encontra nesse texto. Nesse texto você encontra essa tão grande verdade. A palavra de repente significa que os apóstolos não reuniram. Os apóstolos não sentaram. Os apóstolos não tiveram momento para analisar. Os apóstolos não tiveram momento para falar: oh, apóstolo Bartolomeu, apóstolo Pedro, vamos decidir qual é o horário que o Espírito Santo precisa descer, qual é o momento que o Espírito Santo deve descer. Vamos decidir no horário da tarde, vamos decidir no horário da manhã, vamos decidir no horário da noite. Não, o texto vai dizer: de repente veio do céu um som impetuoso, veemente, e encheu toda a casa. A palavra de repente significa que o Espírito Santo veio no seu momento, o Espírito Santo veio na sua hora, o Espírito Santo veio no seu tempo, o Espírito Santo veio no seu momento, o momento que ele planejou, o Espírito Santo desceu. Isto quer dizer que não teve consentimento dos apóstolos, não teve consentimento de todos que estavam presentes, não teve consentimento de todos que estavam na sala. Todos os 12, todos 120 que estavam na sala, ninguém teve audácia de reunir, Vicente. Ninguém teve audácia de falar: o Espírito deve descer agora. É desse jeito que acontece, é desta forma que acontece. O Espírito não entra quando você quer, o Espírito não entra quando você precisa. Ele entra no momento que quer, na hora que quer, no tempo que quer. Ele usa quem quer, ele usa quando quer, ele usa no tempo que quer para fazer a sua. Eu estou pregando para jovens aqui. Eu estou dizendo: de repente vai te alcançar. O de repente vai alcançar a sua família. O de repente vai entrar no seu relacionamento. De repente vai entrar sobre a tua vida. Ninguém vai planejar, ninguém vai consentir, ninguém vai dizer tem que cair agora, mas o de repente vai cair na tua vida. Cadê você que veio adorar? Eu estou sentindo vontade de dar lugar aqui. Eu estou sentindo vontade de pregar aqui, porque eu não prego só quando a igreja está lotada. Eu não prego só quando a igreja está com uma moldura humana avastada. Eu prego onde tem uma pessoa, eu prego onde tem duas pessoas, porque a palavra vai dizer: onde estiver um ou dois a falar do meu nome, aí o papai está. O que me confirma que ele está aqui não são os glória, o que me confirma que ele está aqui não são os aleluia, mas é a palavra, é a palavra, é a palavra, cadê o... É a palavra que confirma que ele está presente na sala. É a palavra. A palavra me confirma que ele está presente na sala. E como ele está presente na sala, eu preciso falar para você que o de repente vai alcançar você. O de repente vai alcançar você. Vai ser exatamente numa data que você menos espera.
no momento em que você menos espera, o de repente de Deus vai alcançar você. O de repente de Deus vai alcançar seus projetos. Que o de repente aconteceu. E o de repente vai acontecer na tua vida. Você crê que o de repente pode te alcançar? Levanta a sua mão. Você crê que o de repente pode alcançar você? Levanta a sua mão. O de repente pode alcançar você nesta madrugada. O de repente pode alcançar você nesta noite. O de repente pode alcançar você. E a promessa está registrada: vossos filhos profetizarão. Vossos filhos profetizam. Filhos profetizarão. Vossos filhos profetizarão. Alabagaceia quenelebassúria candalabaceia candalabaceia. Nos quatro cantos deste lugar, Senhor, seu de repente pode agir agora. O seu de repente pode começar a impactar agora. O seu de repente pode fazer a sua vontade agora, Senhor. Mas agora olha para cá, por favor. A segunda grande verdade que você encontra no texto é: o de repente não veio da esquerda, de repente não veio da direita, o de repente não veio de uma instituição, o de repente não veio de um irmão, o de repente não veio da esquerda, Vicente, o de repente não veio do missionário Alexandre, o de repente não veio do pregador, o de repente não veio do tecladista, o de repente não veio do pianista, o de repente não veio do pregador. No meio dos anos torna-a conhecida. E na ira lembra-te da misericórdia. Aí batendo papo com alguns irmãos, o profeta, um amigão, diz assim: ô missionário, eu sou pregador avivalista. Eu sou pregador avivalista. Quando eu estou pregando, eu avivo a igreja. Quando eu estou pregando, eu avivo a igreja do Senhor. Quando eu estou pregando, a igreja fica avivada. Porém aí quando eu olho para o livro de Abacuque, o texto vai dizer, na oração do profeta, o profeta vai dizer: Senhor, aviva a tua obra. Senhor, aviva a tua obra. E no meio dos anos torna-a conhecida. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Quem aviva não é pregador, quem aviva não é o cantor, quem aviva não é o missionário, quem aviva não é o pregador ou o pastor. Quem aviva a obra é Deus que está lá de cima. Agora, outra coisa que nós precisamos entender no versículo, o versículo vai dizer: aviva, ó Senhor, a tua obra. A obra não é do homem, a obra é de Deus que está lá em cima. E este Deus que está lá em cima é que aviva a sua obra. Pregador nenhum consegue avivar a obra, cantor nenhum consegue avivar a obra. Não existe pregador avivalista, não existe cantor avivalista, mas eu sei que existe um Espírito que aviva a sua igreja, que aviva. Eita Deus, eu estou pregando. Cadê o povo que veio adorar? Cadê o povo que veio glorificar? Eu estou pregando para uma vigília de fogo, uma vigília que entende que quem aviva não é o que está na esquerda, quem aviva não é o que está na direita, mas quem aviva está lá em cima e reina para todo sempre. Levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Quem aviva não está na esquerda e não está na direita, mas quem aviva está lá em cima. Lá em cima. E esse que aviva a sua obra,
Ele quer avivar você. Esse que aviva a sua obra, Ele quer avivar você. Coloca assim a mão no coração, assim. Labashaya kanda labasuria kamai. Lebro sakara manda labasuria kanda labasuria. Agasaia kanda labasheye kema. Feche teus olhos. Abasuye baga. Alabagaseie kende lebasoye magai. Não precisa abrir os seus olhos. Não precisa abrir os seus olhos. Continue com os seus olhos fechados. A primeira coisa que o avivamento vai fazer na tua vida vai ser atrair as pessoas até você. Porque quando o Espírito Santo desceu, com os teus olhos fechados, porque quando o Espírito Santo desceu sobre Atos dos Apóstolos, todos os homens de várias nacionalidades que estavam em Israel ficaram atraídos por causa do de repente que aconteceu dentro de Jerusalém. Alabasaia canda alabasoia magasaia. Abasuia quendelebasoia. Então se prepare, porque o de repente vai causar isso. O de repente vai causar isso. O de repente vai causar isso. O de repente vai causar. O de repente vai causar isso. Alabagasaia canda alabasaia. Abasoia quendelebasoia. Alabada cheia quendele. Eu tenho poucos minutos. Eu tenho mais 9 minutos. 9 minutos. Eu tenho mais 9 minutos. Eu reservei esses 9 minutos para orar com você. Eu resolvi esses 9 minutos para orar com você. Alabaçaia cana alabaxê. Abaçó querema. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Pisa fundo. Pisa fundo. Alabaçaia. Alabracanda alabaxeia. No nome do Senhor Jesus, o de repente vai alcançar você. O de repente vai alcançar sua vida. O de repente vai alcançar sua família. O de repente vai alcançar seus projetos. O de repente vai alcançar sua igreja. É o de repente que está chegando. Que está chegando. Que está chegando. Receba o de repente aí. Receba o de repente aí. Receba o de repente aí. Receba. Receba. Eba saia canda laba saia. Eba suia. Alabagaça. Libra canda laba soia. Ebagaçaia canda laba soia. Eba saia. Eu tenho mais 8 minutos. Eu tenho mais 8 minutos. Abaixo, se coloque de pé, por favor. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Tira esse frio aí. Vem, 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 vem. Abaçaia. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Rebaçaia canda labassúria andalabacê. Lebra canta sacaramanda labassúria. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que o avivamento vai fazer na tua vida, a primeira coisa que Atos 2 vai fazer na tua vida vai ser atrair vidas até você. Porque de repente quando cair sobre a tua vida, o de repente quando cair sobre o teu chamado, o de repente quando cair sobre o teu ministério, a primeira coisa vai ser admiração. Admiração. Todo mundo vai admirar. Todo mundo vai dizer: eita Jesus, que isso, que isso. E todas as nações vão chegar até você. Todas as nações vão chegar até você. Outros pardos, outros egípcios, outros medo, outros que são da Nigéria, outros que são de Angola vão chegar até você. Por quê? Porque o de repente veio sobre a tua vida. Veio sobre a tua vida. Vem pra cá. Alabaçaia canda alabaçura. Canta, varão, deixa Deus te usar.
Feche os teus olhos, feche os teus olhos. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. Feche os teus olhos, feche os teus olhos.